Mateus, capítulo 5, versículo 14. Não vamos ler ainda. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que é que você diria para mim se eu dissesse para você que nas minhas empreitadas ou nas minhas aventuras de jardineiro, eu acabei plantando ali uma pimentinha roxa, uma pimenta do Peru, e nasceu um pezinho de jabuticaba? O que é que você diria para esse jardineiro aqui se eu dissesse para você que eu plantei uma semente de manga e nasceu batata? Provavelmente diria que estou louco ou eu não conheço sementes. Você diria para mim que eu confundi as coisas ou que eu estou ficando biruta. Mas não é comum, e seria pelo menos no mínimo curioso, eu ter plantado uma semente de maçã e ter nascido uma goiaba. Nós entendemos que não nasce um pé de tapioca quando a gente planta uma semente de abóbora. A gente entende que vai nascer abóbora, porque nós compreendemos que é natural que as coisas se mostrem segundo a sua própria natureza. Nós entendemos que as coisas de certa natureza se mostram segundo a sua natureza. E é por isso que nós não esperamos que nasça fruta-pão quando nós plantamos maçã. É por isso que nós não esperamos milho quando nós plantamos trigo. É por isso que nós não esperamos um boi quando nós enterramos carne e nem mesmo esperamos um mundial quando nós plantamos o Palmeiras. São por esses motivos, entendendo que a natureza das coisas é mostrada durante a existência dessas coisas, que nós entendemos ser impossível plantar um certo tipo de semente e colher outro tipo de fruta. Existem coisas que podem ser plantadas, isso também nós entendemos. Existem coisas que não podem ser plantadas também. Dinheiro, por exemplo, ninguém planta dinheiro esperando que nasça aí um pezinho de dólar. A gente investe dinheiro. Nós plantamos sementes porque são plantáveis. Então, a natureza destas coisas vai nos dizer como lidar com elas e vai nos mostrar como elas mesmas, vão se expressar na vida ou se expressar existencialmente. Na Escritura, isso é muito parecido com a vida do cristão. Nós somos comparados a árvores em muitos momentos. E é natural que se espere um tipo de vida ou um tipo de viver específico, característico, que marca a nossa vida. É esperado que nós vivamos de uma certa maneira a todo tempo. E eu acredito que Jesus está nos dizendo que é esperado ou que nós vamos viver de uma certa maneira na medida em que entramos no reino. Entendo que é isso que ele está nos ensinando em Mateus capítulo 5, 14 ao 16. Há um tipo de vida que se espera de nós. Versículo 14 diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Entendo que Jesus está falando de um tipo de vida que gera influência, e um tipo de influência de vida que só vive ou que é vivida por meio daquelas pessoas que fazem parte do reino. E essa vida que é manifesta, é vivida no meio das pessoas, é feita exatamente de maneira pública. É uma luz que brilha no meio dos outros. Então, nós vamos pensar hoje em como Jesus nos chama para uma missão de brilhar, tá? Então, o objetivo aqui é que nós entendamos que é necessário que brilhe essa nossa luz, tá bom? Mas primeiro vamos localizar o nosso texto aqui. Nosso texto está em Mateus, e essa parte de Mateus, desde o capítulo 5 até o capítulo 7,
se compreende o que nós chamamos de Sermão do Monte. Jesus se assenta e começa a ensinar. Até o versículo 9 é um grande pedaço e uma grande seção onde Jesus, por meio dos seus atos, discursos de fala ou por meio dos seus milagres, tem mostrado o reino dos céus e como a justiça daqueles que fazem parte do reino deve superar a justiça dos fariseus ou dos gentios ou dos incrédulos. Se você olhar para o versículo de número 20, do mesmo capítulo 5, ele vai dizer: porque afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus, no Sermão do Monte, começa a ensinar não só sobre a justiça do reino, mas em como nós podemos entender esse reino, essa ética do reino. E a partir disso, tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou é manifesto e confirmado por meio de seus milagres. A partir da seção do capítulo 8 para frente até o 9, nós vamos ver muitos milagres acontecendo. Então nós temos aqui uma grande seção que fala sobre a ética do reino, 5 a 7. Jesus está ensinando como vivem aquelas pessoas que são do reino dos céus. Essa ética tem como fundamento esse Deus vivo. As bem-aventuranças, os bem-aventurados são aquelas pessoas que dependem de Deus. Então, Jesus começa mostrando qual é o caráter dessas pessoas. Esses misericordiosos, essas pessoas que choram, mas são consoladas, que têm fome, que têm sede de justiça. Esse texto para nós é importante porque é o começo do sermão. Então, nós compreendemos, nós entendemos que essas pessoas que brilham são os mesmos bem-aventurados dos quais Jesus falou. O sal da terra, a luz do mundo, são aquelas pessoas que são bem-aventuradas, que têm fome, que têm sede de justiça, que são misericordiosas, que choram e que serão consoladas, que são pacificadoras. As multidões aqui em pobreza espiritual, vivendo uma vida sem misericórdia, sem perdão, um tipo de religiosidade fria, estavam perdidas e o Cristo vem e lhes ensina. O objetivo é um tipo de formação, é um tipo de transformação interior. O Sermão do Monte serve como um checklist para nós olharmos a nossa vida. Sugeri aos jovens, por exemplo, no sábado passado, nós estudamos sobre o que é ser sal da terra. Sugeri que eles pegassem as bem-aventuranças e checassem a própria vida. Misericórdia, onde é que está? Como é que está? Está bem? Sim, não, verdinho, vermelho. Para que a gente começasse a perceber que a Escritura fala de nós. Mas nesse ponto em específico, nós temos um Jesus que está ensinando as pessoas a viverem o reino de Deus. E espera-se que essas pessoas que fazem parte do reino de Deus vivam de um modo segundo o rei do reino. Sal da terra e luz do mundo, então, são essas pessoas bem-aventuradas que começam a viver essa ética do reino, essa justiça que excede para muito a justiça dos fariseus e dos escribas. Então nós vamos investigar esse texto específico, essa seção de 14 a 16, em duas partes. Nós vamos ver a missão dessas pessoas, dessa luz do mundo, essa missão que eles têm de testemunhar, e em segundo ponto, a missão que eles têm de desaparecer. Nós vamos pensar nos filhos do reino testemunhando e depois desaparecendo ou diminuindo. Amém? Então, a primeira coisa que temos que lembrar aqui é que os filhos do reino, em síntese, a vida deles é vivida de uma forma tal que a sua influência torna-se um ponto de referência, de modo que aquilo que fazem, aquilo que vivem, não é outra coisa senão uma luz facilmente perceptível. Se você olhar para o texto, você vai ver que Jesus começa com uma afirmação: vocês são a luz do mundo. E logo mais à frente, uma conclusão clara, objetiva: assim também brilhe a luz de vocês. É esperado até, faz parte daquilo que a luz é, faz parte da natureza da luz brilhar. Não se compra uma lâmpada, por exemplo, esperando que ela não dê sua luz. Quando as lâmpadas não ligam, a gente vai consertá-la, a ideia é que quebrou. Então, existem aqui na Escritura muitos significados para a luz.
dar à luz. Deus é a nossa luz. Essa luz pode ser um caminho em que se anda. A luz pode ser luz mesmo, tá? A luz, esse eletromagnético é uma onda eletromagnética. A luz é isso. Então, vamos lá. A luz tem muitas coisas aqui. Deus criou a luz, Deus fez a luz, fez todas as outras coisas, e a luz vira aqui uma parábola, uma analogia para um tipo de vida também. Nós acompanhamos, por exemplo, nos Salmos, o salmista dizendo que Deus é a luz. Nós vemos o justo caminhando e tendo um caminho onde a luz é cada vez mais clara. Ele não vive em trevas. O caminho do justo é luz. Esse nosso Deus é um Deus de luz que lança luz sobre as nossas trevas. A luz tem muitos sentidos e desde o Antigo Testamento, para nós, significa também um tipo de vida que nós vivemos e que nós levamos em justiça. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, por exemplo. Os mandamentos dele, a sua instrução nos instrui, nos direciona no caminho. Luz é aquilo que vem de Deus. Esse Deus que é fonte de luz e fonte de vida. Em João, por exemplo, enquanto vocês têm a luz, disse João, creiam na luz para que vocês se tornem filhos da luz. João 12:36. Então a ideia de luz não é só uma ideia da luz do sol, da luz de uma lâmpada, mas tem a ver com justiça, com a filiação que nós temos em relação a Deus, a esse Deus que é luz e que nesse Deus que é luz não há treva alguma. Então o que Jesus está dizendo aqui é fazendo uma analogia entre um tipo de vida, um tipo de caráter, um tipo de ética, um estilo de vida que é levada por aqueles que são filhos da luz ou que vivem segundo Deus. Há um tipo de vida que aqueles que são da luz devem viver. Há um tipo de vida que diz respeito diretamente a quem nós somos. Os nossos comportamentos, o nosso modo de ser, o nosso modo de escolher, o nosso modo de viver manifestará quem somos de fato, se luz ou trevas, se filhos da luz ou filho das trevas. Mas há um caráter público nisso, isso é importante para nós. Ele diz, vocês são luz, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, o lugar dela é outro. A ideia aqui é a figura da cidade, é a figura de um ponto de referência, de um ponto claro de referência. Se você fosse para a minha casa e eu fosse lhe ensinar para você o caminho, e eu lhe dissesse assim, olha, você vai pela Dedé Brasil, né, a Silas Munguba, e você dobra à esquerda na Pague Menos. Qual a probabilidade de você acertar? Pouquíssima, porque o ponto de referência não é bom. Quantas Pague Menos existem na Dedé Brasil? E se eu lhe dissesse, olha, na Casa Vermelha você dobra à direita? Primeira coisa que você ia me chamar para conversar, tem algum problema com você. Você me deu o endereço que eu vou de GPS, porque você não está ajudando. Se eu dissesse para você que se você chegar na regional, vai ter um sinal, você dobra à esquerda, vai ver um colégio chamado Maristé, fica mais fácil, não fica? Fica mais claro porque eu comecei a dar um ponto de referência claro para você. Há uma cidade situada no alto de um monte, é um ponto de referência claro para todo e qualquer viajante. Quando Jesus nos chama de uma cidade edificada no alto de um monte, Ele está trabalhando a localização dessa cidade como um natural ponto de referência para todo aquele que passa do lado. Uma cidade localizada no alto de um monte é percebida, é facilmente percebida, não pode se esconder. A vida daquelas pessoas que são do reino dos céus tem um caráter público muito claro e se torna como uma referência agora. Quem são essas pessoas que são luz do mundo? São os bem-aventurados, os misericordiosos, os pacíficos, os pacificadores, aqueles que são mansos. Lembre disso. Como é que você se torna um ponto de referência para uma sociedade que se entrega a prazeres todo o tempo?
vivendo uma virtude chamada temperança, moderação. Como é que você se torna um ponto de referência de luz, um foco de luz no meio de uma sociedade vaidosa, que ama os seus próprios feitos, que adora o status? Sendo um ponto de referência e buscando uma virtude como humildade. Como é que você vive como sendo luz diante de um povo, de uma família, de uma casa que vive em guerra? Sendo pacificador, manso. Brilhe a sua luz. Essa ética do reino se transforma em um ponto de referência, e essas virtudes cristãs devem ser vividas de modo que apareçam, que sejam públicas. Há um caráter público na vida daquelas pessoas que são do reino dos céus. Está diante de todos, sob o escrutínio de todos, ser perceptível, visível, assim como a figura de uma lamparina, que é colocada no lugar certo para iluminar toda a casa. Deixa eu contar uma história para você. Eu chamo de o teatro do ketchup. Se você mora, como eu, numa casa de telhado que não tem forro, e aonde muitos gatos fazem uso normalmente, costumeiramente, você vai perceber que de vez em quando acontece o fenômeno da goteira. Os gatos ficam lá e mexem nas telhas, e você vai perceber que sempre abre uma telha ou outra. E quando chove é que você vai perceber que você está com um problemão. Pois é. Nessa época, no corredor da minha casa, a goteira tinha sido tanta que tinha pingado na lâmpada e tinha estourado a lâmpada, né? Queimou a lâmpada. Aí no corredor de casa tinha uma goteira grande e começou a chover e pingava lá e molhava tudo. Aí eu pensei, vou falar com meu pai, porque ele sabe resolver isso. Eu tinha 13 anos e estava preocupado com a minha sociedade familiar e aquele grupo, né? Alguém poderia cair, provavelmente seria eu que teria caído ali. Então eu queria resolver aquilo logo. Falei com ele, passou uma semana, passou duas, passou mais um tempinho, ele não resolvia, ia para o trabalho, voltava cansado, né? Só voltava para comer e dormir, e era uma situação difícil. Então eu pensei em um modo de fazer com que ele, rapidamente, consertasse aquela goteira. Precisava de um cúmplice. Chamei minha mãe. Ela veio, eu disse, mãe, eu vou fazer com que meu pai ajeite essa goteira hoje mesmo. Era mais ou menos 5:30 da noite ali, já quase escurecendo. Ela disse, eu aposto que não. Eu disse, aposto que sim. Eu vou conseguir, eu só quero que a senhora vá lá, fique com ele lá na sala e me chame, grite por mim que eu vou. Quando ela foi, eu fui para a cozinha, abri a geladeira, peguei ketchup, passei na cara, né? Passei aqui na testa, esperei o chamado. Ela disse, Davi, eu disse, eu estou indo. Dei um grito, saí correndo, pisadas fortes. Aí eu disse, me joguei no chão, bati com a mão no chão, estrondo, encolhi, né? E comecei a gemer. Ele veio tremendo, né? Ele perguntou o que... Eu sempre tive a fama de espalhafatoso enfim, não vou falar sobre isso. Mas ele veio todo se tremendo, sem saber o que estava acontecendo, tudo escuro. Aí chegou lá, o que foi, meu filho? O que aconteceu? E eu gemendo e levantei, eu disse, é isso que vai acontecer. Se essa goteira não for solucionada agora. Aí eu saí, né? E ele estático, sem saber muito o que estava acontecendo, eu saí e fui me limpar. Demorou um pouquinho para ele consertar, ele estava se tremendo, não conseguiu ajeitar, mas naquela mesma noite foi consertado, tá? Mas quando ele olhou para mim, ele não percebeu que o ketchup não era sangue. Não sei se você já viu a diferença, eu já vi a diferença, porque eu me cortei muito já na vida. Mas ketchup não parece muito bem sangue não, o cheiro é diferente inclusive. Mas ele não viu. E eu me vali do fato de a lâmpada estar queimada, né? E quando não tem luz, é fácil para a gente se enganar. É esta a questão. Ser luz do mundo aqui é não apenas aparecer para as pessoas, mas mostrar aquilo que vai ajudar os outros a discernirem o que é verdadeiro, o que é falso. No caso, na minha história, o falso era eu.
A grande questão é que por aquilo que nós vivemos, da forma com que nós vivemos, segundo o Evangelho, segundo a ética do reino, as virtudes do reino, a ideia é que nós nos tornemos um ponto de referência para aquilo que é verdadeiro e para aquilo que é falso começarem a ser discernidos. Uma luz colocada em um lugar adequado acaba iluminando tudo. Uma luz colocada em um lugar adequado deixa claro tudo aquilo que precisa e que deve ser visto. O caráter público da vida daquelas pessoas que são do reino de Deus tem uma função majestosa de colocar em xeque o padrão errado em contraste com aquele padrão de justiça que o próprio Deus nos ensinou. Tornar visível, descortinar, tornar público o tipo de vida que Deus quer que todos levem. É natural que coloquemos uma luz para iluminar as coisas. É natural que escolhamos o melhor lugar para colocar uma lâmpada, porque a gente está preocupado com aquilo que Deus diz que é correto. E a nossa vida tem esse caráter público de ajudar no discernimento das pessoas, mostrando aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Esse luz e trevas, esse contraste entre luz e trevas é constante nas Escrituras. E nós temos que lembrar que parte dessa missão é nos dada também. Aqueles que são bem-aventurados, que estão de olhos no Senhor, que são carentes de Deus, devem entender que a sua forma de viver pode ajudar e vai ajudar no discernimento, tá? Discernimento público, e vai mostrar por outras vias quem é Deus. Não estou dizendo que você deve pregar o Evangelho, se possível, com palavras, tá? Estou dizendo que você deve pregar com palavras, mas que não faz sentido não viver tais palavras. Jesus deixa claro que tipo de vida é essa que nós temos que viver. Ele diz que essa vida são boas obras. Essa luz que é vivida ou que é manifesta diante das pessoas tem a ver com boas obras aqui. Um tipo de fruto que é dado a partir da nossa filiação no reino. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lâmpada ou uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina todos os que estão na casa. Assim também brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Esse ser luz, então, tem a ver com viver boas obras, ou fazer boas obras. A vida dos filhos do reino, dessas pessoas que agora têm acesso ou vivem debaixo dessa graça salvadora de Deus, é vivida de forma tal que a sua influência se transforma não só em um ponto de referência, mas fazem não apenas juiz, mas direcionam por meio daquilo que vivem as pessoas olharem e glorificarem a Deus que está nos céus. Pois esse é o fim do texto. Fazer as suas boas obras na frente dos outros, né? Para que glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O objetivo aqui, então, não é apenas viver com as suas virtudes sendo aplicadas em público, mas fazer com que essas coisas apontem para o Deus que está nos céus. Há uma questão que é importante nós mencionarmos aqui. Ele diz para nós vivermos as nossas obras diante das pessoas. E parece muito uma contradição com aquilo que ele diz em Mateus capítulo 6, que ele diz para nós não darmos esmolas ou fazermos boas obras na frente das pessoas. Então, como é que fica então o brilho, a sua luz na frente dos homens, no meio dos homens? Nós vamos tentar olhar para isso rapidinho, só para mostrar que não é uma contradição, apenas uma contradição aparente. Olhe para Mateus 6, versículos 1 ao 4, rapidinho. Diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles.
Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore aquilo que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o Pai de vocês, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Jesus está denunciando aqui o desejo pecaminoso de busca por reconhecimento, por glória de homens, essa busca por status, por ser bajulado, essa busca por elogios a todo tempo, que ele dá um nome de hipocrisia. Esse tipo de vida religiosa, que na verdade busca elogios e glória para si mesmo, em síntese, hipocrisia. E ele nos diz isso não como uma contradição, mas ele está nos informando que as obras são feitas não para autopromoção, elas são realizadas não com um desejo obtuso de receber elogios, de receber glória, porque nós queremos nos mostrar. Não é uma busca por aprovação popular, mas aquilo que é feito diante dos homens deve ser feito para que Deus seja glorificado. A luz mencionada diz respeito ao que é naturalmente esperado e não ao que é pecaminosamente planejado. Não há um tipo de plano aqui para nós fazermos algo e queremos ser simplesmente elogiados por isso, buscando elogios, status, buscando aprovação popular. Não é um plano de um coração maligno que quer exaltação, mas é um plano de um coração que busca a justiça de Deus e busca que Deus seja exaltado. A luz são boas obras e tais obras devem estar presentes na nossa vida. Agora, elas não apontam para nós mesmos. Não há um tipo de plano, ou de desejo, ou de intenção interna, ou interesse oculto em louvor próprio. Nós fazemos o que fazemos, vivemos o que vivemos, para que Deus seja louvado e não a nós mesmos. Essa busca por autoexaltação, essa busca por status, é apenas um exercício em hipocrisia, segundo Cristo. Há um caráter claramente aqui teleológico, tem uma finalidade tudo aquilo que nós fazemos, para serem vistos pelos homens. Mas, na medida em que fazemos, nós buscamos que os homens vejam a Deus, para que as nossas obras glorifiquem a Deus, para aqueles que veem as coisas acontecendo, glorifiquem a Deus. Quando você vai para casa e a porta está trancada, você pega a chavezinha, coloca no ferrolho e gira, né? Esse seu comportamento é o mesmo. Colocou a chave, girou, puxou a maçaneta. Por que você continua se comportando da mesma maneira? Girando a maçaneta para a direita. Porque a gente sabe que se girar para o outro lado, ela não abre. O nosso comportamento tem uma finalidade. Ok? Por que você abre a porta antes de entrar no recinto? Porque se você não abrir, você não entra. Não é assim? Então, o comportamento abrir a porta diz respeito a uma finalidade, uma intenção que você tem de entrar no recinto. Ok? Por que você passa skincare? O que você faz? Você tem uma finalidade com isso, não tem? A nossa vida não é só de comportamentos, mas de intenções também. Esse é o ponto-chave. As finalidades das coisas pelas quais fazemos, pelas quais nos comportamos. Ainda que seja apenas um comportamento, o porquê que eu faço. Por que eu fico estressado todo dia, nesse horário? Por que sempre acontece isso quando alguém faz isso? Por quê? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade da sua raiva? Qual é a finalidade da sua tristeza? Qual é a finalidade? Quais são os porquês que movem você? Porque geralmente não é só comportamento puro e seco. Geralmente não. Nós temos porquês, intenções. E essa é a questão aqui.
Jesus não está se contradizendo, porque ele está olhando para aquilo que está dentro, as questões internas, desejos, intenções, tudo isso, todas essas coisas são catalisadores, nos ajudam a nos mover. Na minha casa, a gente nunca foi muito cuidadoso com pasta de dente. A gente usa sempre a mais barata. Chegou lá, tem uma de R$1, a gente leva. Ponto. Então, eu já usei pasta de dente muito ruim na minha vida. Muito ruim. Teve um dia que eu fui escovar os dentes. Aí eu peguei a pasta, fui usar. Era como... eu preferia ter morrido. Era muito ruim aquilo. Sabe quando você come alguma coisa que deixa seus dentes arranhando? Já sentiu isso? Parece que fica arranhando assim. Parece que quando alguém pega a lousa, aí taca as unhas assim, é aquele som. Era o que eu sentia nos meus dentes. Arranha depois de eu ter usado aquela pasta. Aí eu não aguentei, eu já usei pasta muito ruim, mas aquela era péssima. Aí eu peguei e fui levar e disse, gente, vamos tentar melhorar a nossa vida. Não vamos comprar mais esse tipo de coisa não. Olha como isso é horrível. Eu não sei como fazer. Vou passar água com gás na boca, sei lá, escovar o dente com bicarbonato. Mas isso aqui não. Está dizendo não, a dentista está dizendo não. Tá errado passar bicarbonato. Mas... aí quando eu estava passando, quando eu estava dizendo isso, o meu primo que estava em casa começou a dar uma risadinha. Aí eu disse, aí tem coisa, cara. Fala o que está acontecendo. Aí ele disse, não, é que eu queria fazer uma pegadinha com o Tiago, meu irmão mais novo. Mas, cara, que pegadinha. É porque eu peguei a loção, o creme de barbear. Aí eu tirei a pasta. Eu não sei como ele foi, mas ele trocou o creme de barbear e colocou dentro do tubo da pasta. E eu escovei os dentes com o creme de barbear. Fui facilmente enganado porque eu olhei só para fora. O problema estava dentro. E é como nós geralmente somos enganados e escovamos os dentes com creme de barbear. Quando nós olhamos só para fora, apenas para o comportamento, apenas para a aparência, geralmente a gente se engana. Não só com os outros, mas conosco, com cada um de nós. Se a gente começa a olhar apenas a aparência das coisas, sem pensar na intenção, sem pensar no coração, sem pensar nas motivações, nós podemos ter prejuízos existenciais, espirituais muito grandes. E dentários também. O foco aqui não é outra coisa, senão apontar o nosso coração e a nossa disposição interna, que tem que ser para o Senhor, para a glória do Senhor. A vida pública daquelas pessoas que vivem o reino de Deus é uma vida pública que aponta para Deus e que busca a glória de Deus. Por fim, o assim brilhe a nossa luz diante dos homens é mais um por quem do que um o quê. O que nós vivemos? Não é primeiro para quem nós vivemos. Qual a direção disso? Para onde nós vamos levar a nossa vida? Quem está sendo louvado? Não existe uma busca desenfreada por si mesmo aqui. Não existe uma busca por justiça que leva apenas a louvor do meu nome, a exaltação da minha glória. São duas coisas totalmente diferentes. Ele quer que nós façamos boas obras na frente dos homens ou diante dos homens para que Deus seja glorificado. Jesus fez muito isso. O povo ficava maravilhado com aquilo que ele fazia e louvavam ao Deus de Israel. Em síntese, a vida dos filhos no reino dos filhos do reino é vivida de tal forma que a sua influência torna-se tanto um ponto de referência como uma orientação ou como uma seta que aponta para aquele Deus que tem toda a glória e que tem toda a honra. Os filhos do reino, então, vivendo a ética do reino, buscam a glória do seu rei. Jesus está nos mostrando como é que é a ética pública dessas pessoas. Como é que nós vivemos publicamente? Como é que brilha a nossa luz? A nossa luz deve brilhar sim,
por meio da justiça que Deus nos ensina, e essa justiça não aponta para nós mesmos, mas aponta para esse grande Deus que nos salvou. Agora, tantas coisas assim que nós olhamos para esse texto, não podem ser simplesmente sementes que não dão frutos. Não pode ser apenas uma questão de reflexão, de um discurso infrutífero aqui. Isso nos aponta para alguma maneira, alguma forma, algum tipo de vida que nós devemos levar. Agora, como nós vamos levar? Quais são as implicações disso? A primeira implicação, acredito, que nós devemos pensar, é de que a nossa vida deve acompanhar a mensagem que nos salvou. Senão não faz sentido nenhum. Nós brilhamos por meio daquilo que Deus nos diz. O cristianismo, ele deve ser vivido e vivido publicamente. Não há um cristão 007, né? Como dizem alguns. Não há um cristão que vive escondido. É natural, se espera que as pessoas vejam você. Talvez você seja tímido, mas lembre-se, brilhe a sua luz. É necessário que a luz brilhe, porque isso é natural, é esperado. Devemos viver as virtudes cristãs, devemos viver segundo Deus no meio dos outros. Isso nos faz entender que a vida cristã não é um tipo de ética monástica, de que nós vamos separar um lugarzinho e vamos viver autocentrados, só pra gente, só entre nós, como se a nossa segurança dependesse da nossa proteção. Mas essa vida é expansiva na medida em que revela a sua luz para outros lados. O pastor Valbert falou sobre como nós somos videiras móveis, né? Faz parte da nossa vida sermos movimentados para que outras pessoas conheçam esse grande rei. É natural, é esperado que a nossa luz brilhe não apenas entre nós, mas em outros lugares também. Então não se esconda. Chegue na faculdade, escrito Filho do Rei. Você não precisa fazer, tá? Mas você não precisa se esconder. Tinha gente pensando nisso? Não, né? Você não precisa se esconder, nem ter medo de dizer que você é crente. Aceitei Jesus, como era, né, há um tempo atrás. Você não precisa dizer ou temer. É natural que as pessoas percebam. É natural que nós, lembrando do grande rei, tenhamos o prazer de viver segundo a lei de Deus, a lei dele, tá? Uma grande implicação também é que nós não somos o fim ou a nossa finalidade. Você não é a sua própria finalidade. Aquilo para quem ou pelo que nós vivemos é maior do que nós mesmos. Nenhum de nós deve viver apenas para si. Aquilo que vivemos é diante de um grande Deus, para a glória desse grande Deus. Sendo assim, duas perguntas. Será que você desfruta da mensagem que você prega? Será que faz parte do seu modo de viver as implicações dessa mensagem que você diz que acredita? É assim que a luz brilha. Não há como ir contra a sua própria natureza. Ninguém vai plantar Vasco, não vai te render nem um carioca. Não espere isso. Não espere plantar um tipo de semente e colher outra coisa. Você vai brilhar caso seja luz. Então há um mandamento aqui para nós. Há um chamado do Cristo. Brilhe a sua luz em todo e qualquer lugar, diante dos homens, e que eles olhem e vejam que Deus é grande e glorifiquem o Deus que está no céu. Amém?